sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Vamos dar sequência aqui a Reis 2, né? Estamos no capítulo 24, se inscreva aí no meu canal, certo? Eu sou escritora, né? Tenho 2 livrinhos infantis publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. O reinado de Jeoaquim. Tinha Jeoaquim idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebita e era filha de Pedaias de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Ouviu o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios, de maiobitas, de filhos de Amon, enviou-os contra Judá para destruir segundo a palavra do Senhor, que o Senhor falava pelos profetas seus servos. Com efeito, sucedeu Judá por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar quanto ao mais alto de Joaquim e a tudo que quanto fez. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. O reinado de Joaquim. Tinha Joaquim 18 anos de idade de quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, e sua filha Eunatã, de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme todo filho fizera seu pai. Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. A cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, o rei de Judá, ao encontrar o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, reis da Babilônia. No 8º ano do seu reinado, levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor. Cortou os pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros de todos os 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, mãe rei, mulheres deste, seus oficiais e o homem principal da terra. Ele levou cativos de Jerusalém a Babilônia todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices ferreiros até 1.000, todos eles destros da guerra. Levou o rei da Babilônia cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias, reinado de Zedequias. Tinha Zedequias idade de 21 anos quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. A queda de Jerusalém. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, e pondo
Deus rejeitara sua presença. Zedequias rebelou contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no trono, 9º ano do reinado de Zedequias, 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela, e levaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada a todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de que os caldeus se acharam contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia. E Riba, o qual lhe pronunciou a sentença aos filhos de Zedequias, mataram a sua própria vista, e eles vazaram os olhos, atacaram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia, o cativeiro de Judá. O 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou a chama todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Mas o povo que havia ficado na cidade e desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, os mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar alguns para vieiros e para lavradores. Cortaram os pedaços dos caldeus, as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também suportes do mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes e o incenso de todos os utensílios de bronze que se misturava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias, de tudo quanto fosse de ouro e de prata, quanto as 2 colunas ao mar, os suportes de Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do bronze e todos esses utensílios era incalculáveis. A altura de uma coluna era de 18 covados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 covados de altura. A obra de rede, as romãs sobre o capitel ao redor, tudo que era bronze, semelhante a esta era outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda, as Seraias, sumo sacerdote, as Sifonias, segundo sacerdote, e 3 guardas da porta da cidade. Tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra e 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escravião Mordo, exército que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que acabava na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou ao rei das Babilônia a Riobla, o rei da
Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua cidade. Quando o povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que deixara ficar, nomeou governador sobre a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata Gedalias. Ouvindo, pois, os capitães do exército, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador de Gedalias, vieram ter com este em Mispa, o saber, Ismael, filho de Natanias, Joatã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o neto Fatita, e Jazanias, filho de Domacatita, eles e seus homens. Gedalias jurou eles que seus homens, e ele disse: nada temas da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que o 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens com eles, e feridos Gedalias. Ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com eles em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Libertado o honrado rei Joaquim, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, eu vi Meratodaque, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, ele deu lugar de mais honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Mandou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na presença de todos os dias na sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia em uma pensão diária durante os dias de sua vida. Sou Lauren Escobar, sou escritora. Final de Livro do Reis 2.